Travei meu pescoço ontem, foi horrível para dormir essa noite e eu vou mostrar aqui para vocês todo o meu processo de autoavaliação e tratamento. Então vamos lá. Basicamente eu estava treinando ontem na barra, fazendo pull-up e push-up, né, flexão e apoio. E na hora de fazer o apoio eu senti meu pescoço desligar. Não foi dor, eu senti ele pesar e desligar e aí meus movimentos começaram a ficar mais limitados. Eu não tinha tido nada antes, estava super bem, não estou estressada, não estou ansiosa, nada. Então, acredito que foi algo bem relacionado à parte mecânica mesmo, de exercícios, enfim. Por algum motivo, estava já cansada, os músculos desequilibrados, eu tinha corrido 5K já. Então, acho que esse cansaço geral... Ah, tinha voltado de viagem também, no dia anterior. Então, acho que esse conjunto fez o meu corpo estar bagunçado e favoreceu esse travamento, porque eu sou super acostumada a fazer exercícios de barra e fazer também push-ups, né? O apoio no chão. Então, não era um exercício novo para mim, completamente da minha rotina. A primeira coisa que eu preciso saber, na verdade, é a região da dor. Se eu fosse o paciente, eu estaria perguntando isso para ele. E não é necessariamente aqui na região principal do pescoço, mas é na região aqui final do pescoço. Então, é mais, acredito, que uma dorsalgia alta do que uma cervicalgia. E para eu saber se realmente é um problema de cervical ou não, eu poderia estar respondendo o NDI, que é o questionário específico para cervicalgias. A minha dor no momento ela é muito leve, eu não tenho dificuldade para me concentrar. Perturba o meu sono, sim, eu praticamente tive que acordar várias vezes durante a noite, então é um dos pontos que está mais me incomodando em relação ao dormir, porque achar uma posição é ruim, e também na hora que eu vou me mexer, para mudar de posição é quando mais me perturba, que eu estou com dificuldade em trazer esse pescoço para cima quando eu estou deitada, ou seja, quando eu estou contra a gravidade. Minha musculatura está toda bagunçada, desligada, eu estou com essa dificuldade na hora de fazer força no pescoço. Muito mais até do que a posição, é a transição de posições. Então, minha noite foi horrível, mas não tenho dificuldade para ler, não tira minha concentração, para dirigir também. Não estou dirigindo agora, mas acredito que também não me impactaria. E está limitando um pouco também minhas atividades de lazer, uma vez que eu não estou conseguindo fazer muitos dos exercícios que eu gostaria de fazer. Também não tenho dificuldade para pegar objetos. Peguei aqui uma mesinha pesada para testar e não gerou nenhum desconforto. Então, os principais pontos que estão me limitando nesse momento é em relação ao sono e em relação às minhas atividades de lazer. Próxima etapa, então, é analisar quais movimentos do pescoço estão limitados. Vamos começar com a flexão e extensão. A extensão eu consigo fazer, mas tem uma certa limitação aqui, ó, no finalzinho. Para flexir é mais limitado, é mais duro, é mais lento o movimento, porque eu sinto mais esse puxão também, esse incômodo no pescoço. Não chega ainda a ser aquela super dor, mas é algo preso. Para cima, aqui já é dor mesmo, é como se eu não fosse ter o controle da cabeça, então realmente mostra que eu estou com uma descoordenação muscular e também mostra que realmente não afetou a parte mais inicial da cervical, alta, média, mas eu consigo fazer quase todo o movimento, está lá no finalzinho. Provavelmente é a transição ali da cervical com a torácica alta, cervical baixa com a torácica alta, provavelmente C8, T1, T2, aquela região ali que deu uma travada. Vamos continuar avaliando os movimentos do pescoço agora, as rotações. Tem no finalzinho um leve puxãozinho, mas nada significativo. Para esse lado de cá, também o movimento sai, mas ele sai mais pesado. Então, estou com uma limitação não completa, é só uma sensação maior de movimento pesado para o lado esquerdo. Agora, as inclinações, no finalzinho dá um desconfortozinho, mas também não chega a limitar muito o movimento. E aqui eu já tenho um desconforto maior, apesar de não ter uma limitação grande na amplitude de movimento, mas tem um desconforto maior aqui também para o lado esquerdo. Agora vamos avaliar os aviões, que é combinar extensão com rotação. Vai, tranquilo, sem dor.
um pouco limitado com um pouco de dor mais uma vez para o lado esquerdo. Agora vamos fazer o Cristo, que é a combinação da flexão com a rotação. Tem um pouco de desconforto. Aqui tem um pouco de desconforto, mas é mais livre. Realmente todos os movimentos para o lado esquerdo, eles apresentam algum tipo de ou limitação leve ou desconforto. Últimos movimentos que a gente precisa avaliar agora é a retração e a protração. Então isso aqui para mim é extremamente confortável e é o que eu sinto também no dia a dia, como se eu quisesse o tempo todo ficar assim com o pescoço de tartaruga para frente, porque me dá um certo conforto. Agora, a retração de todos é o movimento mais limitado e mais dolorido, sem sombra de dúvidas. E vai ser este movimento principal que, quando eu for começar a testar os meus músculos, eu vou utilizar como referência para saber quais exercícios eu vou precisar fazer, quais exercícios pioram eu não vou poder fazer e quais não adianta de nada, então também não vou perder meu tempo fazendo. Isso se chama princípio de modificação dos sintomas. Outra posição que para mim é extremamente desconfortável é quando eu estou com meus braços apoiados e eu preciso relaxar o corpo. A minha sensação e o que o meu corpo pede é que eu fique o tempo todo aqui em pezinha, retinha. Eu estou com dificuldade em relaxar, mas principalmente porque quando eu relaxo, eu tenho que fazer essa retração da cabeça, que o meu corpo não está gostando nesse momento. Então, é outro ponto que a gente vai avaliar, mas principalmente vamos tomar como referência a retração cervical. Outro ponto super importante que eu também preciso testar é a minha resistência da musculatura flexora profunda. Então, basicamente, eu quero saber se é possível fazer a posição do sim, que é uma leve flexão do pescoço, fazendo a papadinha. Essa flexão, ela principalmente mexe lá na cervical alta, e levantar o pescoço e tirar do chão. É difícil para mim, não deveria ser tão difícil. É difícil para mim, eu sinto que eu estou utilizando também a musculatura mais superficial. Então, essa musculatura, a resistência desse músculo tá meia ruinzinha. Provavelmente é um dos músculos que estão desligados e é o que está faltando para mim conseguir dormir melhor à noite quando eu faço as transições, porque dói muito levantar a cabeça do chão. Esse é um dos piores movimentos. Deixa eu ver agora de barriga para baixo. Ai. As transições é o pior. Vamos agora então testar esses músculos, quem eu vou precisar relaxar, quem eu vou precisar ativar. A gente sempre vai precisar fazer uma combinação desses dois fatores e a gente só consegue descobrir testando. Um dos grupos musculares que eu vou começar testando é essa região aqui do peitoral, o movimento de fechar aqui na frente. Eu quero saber se me ajuda ou não. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou realizar um movimento que aciona esse grupo muscular e vou manter esta ativação e realizar o movimento que para mim é doloroso, principalmente a retração, saber se tem modificação do sintoma ou não. Venho aqui, vou pressionar as duas mãos. Vou repetir sem a pressão. Eu sinto que tem um alívio, mas não é um super alívio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar algumas vezes, passar 15 segundos mais ou menos pressionando e ver o resultado final. Se não teve nenhuma alteração importante, é um movimento e é um grupo muscular que provavelmente eu não vou precisar me preocupar em acionar e a gente vai para o segundo teste. Mudei aqui a posição para ficar mais confortável. Vou pegar ele mais rápido também. Não mudou muita coisa não. Então, provavelmente é um grupo muscular que eu não vou precisar acionar. Será que eu preciso alongar? Vamos testar então com o alongamento clássico do peitoral. Abrir aqui, puxando todo, my God. Ainda tenho desconforto, mas já está melhor. Então parece que essa região aqui minha
anterior, eu vou precisar dar uma esticada nela. Eu tenho um outro exercício que eu prefiro até do que esse que eu fiz, que é o reloginho. E eu vou, na verdade, fazer ele agora pra gente ver o que acontece com essa minha dor no pescoço. De lado, seguro as pernas, coloco aqui a mão e giro. Ai, puxa tudo. Tá fácil pra mim, eu vou evoluir. E giro. Eita, lasqueira. Eu vou repetir. Mais uma vez. Eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Vou começar aqui na versão mais adiantada, mais avançada. Eita! Mais um. Esse lado tá mais travado do que o outro. E ver o que aconteceu. Tá um pouco melhor. Vamos ver os outros movimentos, principalmente pro lado de cá, que é o que estava mais travado. Aqui eu ganhei bastante. Eu praticamente não sinto mais restrição. Aqui ainda tem. Aqui ainda tem. Tá bem melhor a flexão. Tô conseguindo baixar bem mais. E eu não tô com aquela sensação de algo super travado, né? Aqui atrás. Qual era o outro mesmo que faltava? Ah, aqui, que ainda tá um pouquinho travado. E aqui também deu uma boa melhorada. Ou seja, já vi que esse exercício aqui eu vou precisar incluir na minha rotina e realmente eu vou precisar dar uma alongada nessa musculatura anterior, porque ela tá mais travada e tá interferindo lá atrás do meu pescoço para a liberdade dos movimentos. Realmente o movimento que mais melhorou foi aqui, ó, a rotação. Tô praticamente sem dor, então já é um ótimo sinal. Esse exercício vai para mim para casa para eu ficar repetindo. Vamos continuar testando. Próximo grupo muscular agora que eu quero testar é lá nas minhas costas. Se eu também vou precisar alongar ou se eu vou precisar, né, que seria relaxar os grupos musculares, ou se eu vou precisar acionar. Então eu vou usar aqui a minha faixinha. Acho que essa aqui talvez até dura demais. Vou pegar a azulzinha. Começar aqui com a mais leve. Vou colocar a faixinha aqui na minha mão. Vou fazer a rotação externa bilateral, porque isso faz a minha musculatura lá atrás acionar. E vou retestar os movimentos mantendo essa musculatura contraída. Então, abro, mantenho. Praticamente sem dor. Então, é um grupo muscular que eu vou precisar trabalhar. O outro... descansar aqui que cansa pra caramba os ombros também. Vou testar também os outros movimentos do pescoço. Viram a confiança para fazer esse movimento agora? Praticamente sem dor, tem uma leve dorzinha no final, mas praticamente zerado e eu consigo fazer com mais confiança, coisa que antes eu estava com medo. Lembra que eu disse que eu estava com a sensação como se a cabeça fosse despencar? Quando eu faço essa ativação, esse medo muda. Eu vou aumentar a resistência para aumentar a contração desse grupo muscular e ver se esse restinho de dor, quando a musculatura está ativada, se ela some. Desaparece. Ou seja, eu realmente vou precisar trabalhar essa musculatura com este exercício, utilizando só uma faixa elástica. Com certeza ele vai ter que estar na minha lista de exercícios para casa. Ah, falta testar os outros movimentos. Praticamente sem dor, mas também já estava sem dor, na verdade, esse, né? Agora que eu lembrei. A inclinação. Desaparece o desconforto também, completamente. Relaxar aqui um pouquinho os braços. Qual é o que está faltando? A flexão. Tranquila.
e o avião. O avião com esse movimento aqui, com essa musculatura acionada, ela fica travadinha. Tô sentindo uma fadiga porque também a resistência do músculo lá tá meio bagunçadinha, então eu não posso ficar fazendo demais, porque senão o músculo vai cansar e vai acabar doendo também. Então eu já vi que o reloginho eu vou precisar fazer para casa, porque ajudou muito, principalmente na rotação. E esse de acionar a parte de trás das costas também vai ser necessário, porque ajuda a liberar também os movimentos. Um movimento que ainda não está tão legal é o avião, acionando a musculatura de trás, e o reloginho não ajudou muito. Então eu vou agora mobilizar essa parte dorsal alta com o exercício da cadeira. Com o exercício aqui da cadeira, eu vou apoiar meus braços nessa posição de oração, afastar um pouco mais meus joelhos para trás, e o objetivo é passar minha cabeça entre os braços. Eita! Incomoda um pouquinho. Preciso de mais espaço. Eita! Tá incomodando um pouquinho, então eu vou continuar fazendo mais algumas repetições para saber se esse incômodo ele vai aumentando, se ele não muda ou se ele vai melhorando. Se ele for melhorando ou não mudar, eu vou continuar fazendo e ver como se comporta o movimento do avião que estava limitado. Se for piorando, aí eu tenho que evitar realmente. Ups. Dá pra ver que eu tô ganhando amplitude, então a dor tá melhorando, então eu vou continuar fazendo. Vamos ver então o resultado desse exercício da cadeira para o movimento de avião. Tenho mais amplitude, ainda tenho uma certa rigidez e um leve desconforto, mas já está bem melhor. Então eu vou começar com esses 3 exercícios que eu passei para casa. Não vou testar muitos, não vou fazer muita coisa, porque senão a gente acaba sobrepondo exercício em cima de exercício e fica um pouco mais confuso para a gente realmente saber o que está funcionando ou não. Vou fazer de 2 a 3 vezes ao dia esse exercício hoje. Vamos ver também como vai ser a minha noite. E amanhã eu trago para vocês o resultado desta primeira autossessão de fisioterapia. Já deixa então aqui nos comentários suas dúvidas. Você que é paciente, procure um profissional qualificado para te realmente avaliar e te tratar bem, porque os exercícios que funcionaram aqui para mim podem não funcionar para você e pode até agravar o seu problema. Cada tratamento é personalizado. Eu faço essa autoavaliação porque eu sou fisioterapeuta, então eu sei o que eu estou fazendo. Mas você, paciente, procure um profissional qualificado para te atender. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!